Olá, sejam todos muito bem-vindos. Quero agradecer você que está chegando agora e não me conhece. Eu sou Eli, sou psicanalista e você vai encontrar nesse canal bastante tema sobre o autoconhecimento e principalmente como trabalhar com isso. O foco realmente é os psicanalistas como eu, terapeutas, psicólogos, mas sejam todos muito bem-vindos. Se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveite para dar um like, se inscrever e ativar o sininho para que você receba sempre notificações. Hoje vamos conversar sobre dicas para o traço de caráter rígido, ou seja, as pessoas que já se identificaram, sabem exatamente como elas funcionam. O traço de caráter rígido é um traço de caráter que diariamente está aqui nos meus atendimentos, seja no consultório ou seja nas plataformas online. Mas, mais do que a identificação do traço de caráter rígido, existe um comportamento e uma necessidade. O que seria isso? Seria traços que funcionam na dor e esses mesmos traços que funcionam no recurso. Ou seja, cada tipo de traço de caráter existe um melhor funcionamento, existe um ambiente adequado. E a gente só descobre isso, claro, que durante a consulta, durante todo um trabalho terapêutico. Não existe uma tabelinha onde a gente consegue consultar. Mas existe o quê? Indicativos. Então, é esses indicativos que eu quero participar e compartilhar com vocês hoje aqui. Vai ter outras dicas para outros traços de caráter, mas hoje é exatamente o traço de caráter rígido. E para você que nunca ouviu falar sobre isso, ou principalmente sobre o traço de caráter rígido, eu vou dar primeiro uma pequena introdução de o que é o traço de caráter rígido, ok? As pessoas que têm exatamente o traço de caráter rígido, elas são e elas têm uma maneira de se comportar porque na vida e no sistema límbico, ou até mesmo no seu sistema central, foi desenvolvido um traço de caráter em que aquela pessoa, ela fosse e tivesse um comportamento do tipo. São pessoas extremamente perfeccionistas, são pessoas que adoram o palco, adoram aparecer, elas têm bastante busca para o perfeccionismo, mas fazer as coisas com velocidade. Também tem uma característica interessante nesse traço, que é bastante formosura na sua estética. São pessoas muito bem harmoniosas no corpo físico mesmo. Eu estou falando das questões físicas. São pessoas que têm bastante harmonia entre toda a parte do corpo. São pessoas que gostam muito de cuidar do corpo, que gostam sempre de estar perfeito com o corpo. Então são pessoas muito vaidosas. Essas pessoas, elas são incríveis, elas têm recursos incríveis. Fazem as coisas com velocidade, como eu disse, e fazem as coisas com muita perfeição. Só que o perfeccionismo delas é o perfeccionismo do jeito delas. São pessoas que só encontram perfeccionismo porque foram elas que fizeram. Então, se outra pessoa executar ou fizer exatamente o que ela fez, não vai sair perfeito. Porque o rígido, ele entende que só sai perfeito e fica perfeito quando ele mesmo faz ou ela mesmo se propõe a fazer. Porque ninguém faz do jeito do rígido, ninguém é igual. Principalmente também é uma característica, os rígidos não gostam nunca, jamais, de ser comparados porque eles são únicos. Eles querem ser únicos, eles se comportam como únicos, eles fazem as coisas extraordinárias acontecerem, por quê? Fui eu que fiz, então se eu que fiz, ninguém sabe mais fazer do jeito que eu faço.
São incríveis os traços de caráter rígido. Eles têm um comportamento bastante acelerado, são bastante impacientes, não têm muita paciência, principalmente com gente lerda, porque eles fazem as coisas com bastante velocidade. Tá, Eli, mas da onde vem tudo isso? Como é que você fala tudo isso? Da onde que vem? Quem que inventou isso? Não fui eu que inventei. A ciência e a literatura científica, elas nos dá um caminho de existência aonde isso começou e aonde foi formado e depois desenvolve para o resto da vida até o último dia de vida desse traço de caráter, tá? Não é um traço de caráter clínico e nem patológico, é um traço de formação que o sistema límbico identificou e principalmente no comando central fez com que estivesse imprimido nesse traço esse comportamento. E é exatamente desse ponto que eu começo a falar, que houve uma existência, houve um início para que esse traço de caráter fosse formado. E que início é esse? Aonde que é? Começa exatamente por volta dos 4 anos, 5 anos e termina no máximo ou antes dos 6 anos de idade. Porque é o traço que vai disputar o pai ou a mãe. Isso tem uma conotação entre o masculino e o feminino. Ou seja, X e Y. Na ciência, os meninos, eles vão sempre disputar a mãe com o pai. E as meninas vão sempre disputar o pai com a mãe. Porque elas querem que o pai seja o primeiro par da vida delas. E, no caso dos meninos, querem que a mãe seja o primeiro par da vida deles. Seria mais ou menos assim. Bom, eu cheguei nessa fase da vida, o meu sistema límbico começa a identificar que o mundo vive em pares, homem e mulher, mulher, homem. E esse mundo em pares, que ele ainda não sabe identificar, ele só vê que a vovó tem o vovô, a titia tem o titio, e o papai tem a mamãe, e todo mundo está em pares, eu não tenho ninguém para mim. O hipocampo vai registrar na pele, no corpo, através das sinapses de informação e, principalmente, mielinizar aquela região do corpo, que é o último estágio do traço de caráter, que é o traço de caráter rígido, ele vai fazer com que isso fique marcado, registrado, que eu preciso de um par ou uma par para mim. E nessa parte que começa a existir essa disputa, é onde nasce o traço de caráter rígido. Porque o rígido ou a rígida, ela entende que eu sou escolhido ou ela é a escolhida. Então, eu preciso ser cada vez mais destaque nesse ambiente onde esse mundo vive em pares. Então, para eu me destacar nesse mundo em pares, eu preciso ser escolhida ou escolhido. E é aí que acontece no caso das meninas escolherem o pai e os meninos escolherem a mãe. É algo totalmente científico em que o Freud vai explicar a gente nessa questão do pai e mãe, nessa identificação da fase da vida. Então, o hipocampo é onde imprime isso no corpo humano e faz com que o traço de formação de caráter, no traço de caráter rígido, comece a se comportar assim no mundo. Então, é por isso que o traço de caráter rígido precisa ser identificado como escolhido. Então, ele se apresenta mais bonito, ele se apresenta perfeito, ele quer ser perfeito, ele quer ser cada vez mais o escolhido. E a dor que vem desse traço é justamente quando ele é trocado, quando ele é traído, quando é excluído. Ou no caso das mulheres, mesma coisa, o trocado, excluído e traído, aqui dentro desse contexto do traço de caráter rígido, é uma dor existencial desse traço.
Dito isso, a gente chega exatamente na fase de transformação para que esse traço se conheça e comece a trabalhar no seu recurso. Esse recurso é exatamente o tema que nós estamos trabalhando. São as dicas para os traços de caráter rígido, que é exatamente você ir para o seu recurso, sair desse ambiente de dor dentro da cabeça e ir para o seu ambiente de recurso dentro da cabeça. Abrindo parênteses aqui, gente, quando a gente fala de ambiente, tá? A neurociência, ela vai ensinar a gente que ambiente não é só o lugar físico. O ambiente pode ser dentro da cabeça. O ambiente pode ser também o lugar físico, mas mais do que isso, a percepção do outro. Porque às vezes o meu ambiente parece ser agradável e para o outro não. Parece ser favorável, mas para o outro é completamente desfavorável. Então, a gente precisa ter exatamente essa consciência, ok? Fecho parênteses aqui e vamos entender quais são as dicas desse traço de caráter especificamente. Eu falei onde ele se forma, por volta dos 4, 5 anos e termina antes dos 6 anos de idade. E ele vai se comportar no mundo, na vida, tentando sobreviver. É uma sobrevivência que faz com que esse traço de formação de caráter se equalize para o mundo, ok? Mas chegamos às dicas desse traço de caráter. E quais seriam as dicas para você ou para o traço de caráter rígido? A primeira dica é fazer com que esse traço esteja sempre em um ambiente, ok? Acabei de falar sobre ambiente, que seja um ambiente de competição, que seja favorável a competir. Por quê? O traço de caráter rígido, ele é competitivo. Então, uma pessoa que é muito competitiva, se ela estiver em lugares ou com pessoas que não são tão competitivas assim, pode ser que ela se sinta um pouco excluída. Agora, quando tem ambiente de competição, onde eu posso competir, seja lá o que for, esse traço de caráter rígido se sente desafiado. Eu vou competir. E ele só entra nessa competição, ou ela, né? No caso das mulheres, se tiver o traço de caráter rígido. Ela só entra nessa competição se ela tiver a certificação que ela vai ganhar, ou ele tiver se certificando que vai ganhar. Então, a competição é um ambiente onde o traço de caráter rígido sempre vai estar indo para o seu melhor funcionamento, que é o recurso também desse traço. Ele precisa de ambientes competitivos. O que mais que ele precisa? Uma outra dica, ele precisa de projetos mais curtos para que ele possa comemorar esses projetos. Ou seja, eu começo, eu termino, eu comemoro. Por quê? Se ele faz projetos muito longos, o traço de caráter rígido, gente, eles não cumprem nada do que eles começam, eles procrastinam demais. A procrastinação dentro da nossa cabeça é exatamente desse traço de caráter rígido. É o traço que procrastina demais. Se você está aí do outro lado e se identifica com isso, provavelmente você tem um grau de traço de caráter rígido. Porque são pessoas que procrastinam, elas não terminam nada que começa. Então, para que isso seja revertido, precisa sim ir para um ambiente onde você possa dividir metas curtas e, principalmente, cumprir essas metas. Ou seja, se eu projetar uma meta para esse mês, ou para o final da semana, ou no máximo o mês seguinte, e eu alcanço isso, isso me traz um alívio. O rígido ou a rígida, ela se sente aliviada porque ela conseguiu cumprir aquela meta. E ela precisa, ou ele precisa, comemorar. Então, a comemoração em cumprir projetos e metas curtas é muito importante, beleza?
Uma outra dica valiosíssima que eu quero deixar para vocês, e principalmente aqui para o traço de caráter rígido, que é o traço em que nós estamos conversando hoje. É ter uma pessoa de confiança, gente. O rígido ou a rígida precisa de uma pessoa, pelo menos, que seja confiável, que seja de confiança. Então, encontrar essa pessoa, às vezes, é muito difícil. Por quê? O rígido e a rígida não confiam em ninguém, gente. Eles são desconfiados, elas são completamente desconfiadas, não confiam em ninguém, nem na própria sombra. E imagina só encontrar alguém que seja confiável. É extremamente difícil, mas quando se encontra, eles são fiéis, porque eles têm uma pessoa que traz segurança. No caso das mulheres, tem um homem que te traz segurança, tem um homem que te traz confiança, e isso faz com que a rígida seja cada vez mais fiel e confiável a essa pessoa. No caso dos homens, é a mesma coisa. O homem rígido, se ele não tiver uma mulher, uma pessoa que traz confiança e principalmente ele possa confiar para mostrar sua vulnerabilidade principalmente, porque o rígido, para colocar o traço, para colocar a vulnerabilidade na mesa, é extremamente difícil. Ambos os sexos, tanto homem quanto mulher, eles são muito difíceis para confiar. Então, procure ter pessoas de confiança se você é um rígido ou se você é uma rígida. Isso vai fazer com que o seu sistema central, seu sistema límbico comece a funcionar melhor e ter os seus recursos muito mais em evidências, porque a confiança é tudo para um rígido ou para uma rígida nesse funcionamento. Uma outra dica que eu também quero deixar, o traço de caráter rígido aqui, é nas relações, seja elas nas relações amigáveis, seja elas nas relações de romance, seja elas nas relações profissionais, seja elas nas relações emocionais, enfim, nas relações com quem você se relaciona, seja homem ou mulher, deixe claro que você gosta de ser a primeira escolha, a primeira opção, porque essa escolha vai fazer com que o rígido ou a rígida se sinta prioridade. Lembra que eu falei que lá na construção desse traço, quando ele acontece, quando ele está sendo formado, ele quer ser escolhido? Ou ela quer ser a escolhida? Muito bem. Esse traço em desenvolvimento, ele já percebeu que para sobreviver no mundo, ele precisa deixar claro que ele gosta ou ela gosta de ser a primeira ou o primeiro escolhido. O que seria isso, Eli? Seria mais ou menos assim, ó. Quando alguém te convidar para um churrasco, para uma festa ou para algo que você não foi feito para você, ou que você não se sinta o primeiro ou a primeira escolha, esse convite não é para você. Esse convite não foi feito e principalmente está usando você para tampar o buraco daquele convite. E aí você acha, nossa, mas eu vou nesse convite, porque me convidaram, eu vou comer de graça, eu vou sair um pouco, pelo menos eu vou viajar, pelo menos eu vou pegar um avião, pelo menos... Não é para você esse convite. Você está pensando que foi e você não é a primeira escolha. Nem no trabalho dessa pessoa, nem na casa dessa pessoa, nem na vida dessa pessoa. Você não é a primeira escolha. O traço de caráter rígido precisa entender isso. Ele tem a necessidade de ser visto como a primeira escolha. Então, para o seu marido ou para a tua esposa, esteja certificado que eu sou a primeira escolha dessa pessoa, eu sou a primeira escolha dele, eu sou a primeira escolha dela, ok? Uma outra dica importante para o traço de caráter rígido é procurar espaço, gente, espaço aonde você possa gastar energia.
Rígidos têm muita energia, por isso que a academia é o melhor lugar para os rígidos. Eles adoram endeusar o corpo, lógico, mas também tem uma qualidade aí que é a energia. Então, não adianta ir para academia sofrer só para dizer que foi lá para tirar uma fotinho. Não funciona assim. Na cabeça do traço de caráter rígido, ele precisa realmente gastar energia, voltar dolorido de tanta energia que gastou. E esses espaços, às vezes, tanto academia ou outros espaços mais adequados, que não seja fechado, ambiente aberto, ou lugares onde ele procure ou ela procure entender que aqui eu vou gastar bastante energia física, tá? Não só metabólica ou emocionalmente. Esse ambiente é interessante e faz com que o rígido ou a rígida vá cada vez mais rápido para o seu melhor funcionamento. É ir para o recurso, que é o que nós estamos conversando aqui. E, por último, nada mais ou nada menos, fazer com que o rígido ou a rígida tenha um momento importante de se cuidar. O autocuidado para o rígido ou a rígida é de extrema importância. E eu falo isso que eu posso pautar para você que é rígida ou para você que é rígido, colocar essa pauta em cuidados com você. Deixa um pouquinho de lado os seus filhos, a esposa ou o marido e procure ter na sua agenda esse momento de autocuidado. Porque esse momento na agenda, onde as mulheres vão fazer a unha, o cabelo, vai cuidar do corpo, vai fazer uma estética, vai na esteticista, vai em algum lugar, esse autocuidado com você é de extrema importância. Nos homens a mesma coisa. Faça a barba, corte bem o cabelo, deixa lá bem arrumadinho, vai lá cuidar do corpo, cuidar de você, da sua dieta. São altos cuidados que você precisa fazer com você mesma ou com você mesmo. É você que faz isso, é você que faz essa tarefa. Ninguém mora aí dentro, você mora. Então, tudo isso são dicas para o melhor funcionamento do traço de caráter rígido. Tá, Eli, mas como é que isso funciona quando a gente identifica também? Primeira coisa, se você é um terapeuta, um psicólogo ou principalmente ajuda pessoas, né, a lidar com esse funcionamento, entenda todas essas dicas, acolha todas essas dicas e passe para um traço de caráter rígido. Eu dei aqui dicas valiosíssimas que para você terapeuta, para você psicólogo ou psicanalista que está conhecendo melhor o seu paciente, pegue todas essas dicas que eu te dei e comece a passar para quem é desse comportamento. Não vai funcionar se você achar que todas essas dicas funcionam com qualquer pessoa. Não funciona. Se você achar que todas essas dicas é para qualquer pessoa, não é. Essas dicas é para o traço de caráter rígido. São para as rígidas e para os rígidos. Mas por que isso, Eli? Por quê? Se você quer entender melhor, você precisa primeiro se aprofundar no assunto dos traços de formação de caráter. Depois, identificar esses traços de formação de caráter. E, por último, seguir exatamente as dicas para você passar. Agora, se você já é um rígido ou rígida que acabou de se identificar em comportamentos, para você vale todas essas dicas. Para você é um melhor funcionamento, todas essas dicas para que você funcione melhor nos seus recursos. Beleza? Dito isso, eu preciso ressaltar que todos nós temos uma maneira de funcionar. Todos nós temos um comportamento em que todos os traços, eles se complementam. Todos os traços, eles têm uma mistura dentro do nosso sistema límbico
que vai fazer com que você tenha certos comportamentos. Tá, Eli, mas então por que você não falou isso tudo misturado e só falou de um traço de caráter? Porque senão eu ia ficar aqui 5, 6 horas falando num só vídeo. E a ideia é você entender as predominâncias. Então, se você já entende que tem predominâncias por conta desses comportamentos que eu falei lá no início do vídeo, você vai se identificar muito mais facilmente. Então, poxa, eu me identifiquei com esse comportamento, realmente eu sou perfeccionista, realmente eu adoro cuidar do meu corpo, realmente eu me preocupo demais em parecer ou estar sempre em evidência no perfeccionismo, eu faço tudo com velocidade, eu não tenho paciência para gente lerda. O que está acontecendo aqui? Eu estou falando para você que tem uma predominância nesse traço. Ok? Então fica muito mais fácil para você que tem esse tipo de comportamento e para você que tem essa predominância, fazer com que todas essas dicas funcionem cada vez mais para a sua cabeça, para que você saia de um estado de dor e vá para um estado de recursos. São recursos da sua mente, recursos incríveis que estão aí disponíveis para você. Agora, se você é um profissional, se você é um psicanalista como eu, um terapeuta, um psicólogo que ajuda as pessoas, que entende o seu paciente, o seu cliente, você precisa dominar essa ferramenta, justamente para você passar mais dicas como essa que eu estou dando aqui gratuitamente para vocês. Beleza? Dito isso, todas as dicas foram entregues. Não deixe de dar o seu like, compartilhar esse vídeo, o máximo de pessoas que tiver, mande para as pessoas com que você se identificou também, para que essas dicas na saúde mental vá para o nível de recurso. Beleza? Se inscreva no canal, dê seu like e a gente se vê por aqui nos próximos vídeos nesse mesmo canal. Super abração, valeu, tchau!